O ato institucional número 5 foi o quinto de 17 grandes decretos emitidos pela ditadura militar, nos anos que seguiram ao golpe de Estado de 1964 no Brasil. O AI-5, o mais duro de todos os atos institucionais, foi emitido pelo presidente Arthur da Costa e Silva em 13 de dezembro de 1998. Equilíbrio de poderes. Ao contrário do que ocorria na ditadura, em uma democracia é essencial que haja plena harmonia e independência entre os três poderes. Após os 21 anos sob a repressão da ditadura militar, a CF/88, também foi conhecida como a Constituição Cidadã, marcou o processo da redemocratização do Brasil, traçando os pilares fundamentais e imprescindíveis da soberania popular. Um desses pilares é o artigo 2º da CF/88, que estabelece: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Esse artigo, além de estabelecer as bases de uma democracia saudável, também estabelece um princípio fundamental da República, pois conforme trazido por Mauro Lúcio então Soares, mestre e diretor em Direito da UFMG. Não havendo respeito ao principal da tripartição dos poderes, de maneira que haja harmonia e independência entre eles, mas ao contrário, havendo fortalecimento de algum desses poderes, ou uma confusão entre eles, haveria um risco iminente de uma anarquia, de um absolutismo ou de uma ditadura. Esse último caso, a ditadura, como já foi ressaltado, foi exatamente o que aconteceu no Brasil. A exacerbação de um poder executivo e um enfraquecimento do legislativo e do fenômeno judiciário, sendo por esse fenômeno legalizado o ato do próprio executivo como o AI-5. Milagre econômico. Ficou conhecida como milagre econômico ou milagre econômico brasileiro. Foi a época de crescimento econômico elevada durante a ditadura militar brasileira, entre 1969 e 1973. Também conhecido como Anos de Chumbo, se constituiu em um enorme crescimento econômico no país. Este fenômeno foi resultante de políticas instauradas desde o governo Castelo Branco e teve seu ápice durante o governo de Emílio Médici. O milagre econômico foi responsável pela internalização da economia brasileira, criação de um novo mercado consumidor interno e externo, aumento do PIB, crescimento da economia e etc. Foi neste momento que surgiram slogans famosos do regime, como "Pra frente Brasil", "Ninguém segura esse país" e "Brasil, ame ou deixe". Durante esse período, o PIB brasileiro cresceu a uma taxa em torno de 11,1% ao ano, enquanto no período anterior o crescimento havia sido de 4,2%. Entretanto, é importante pontuar que o milagre econômico aconteceu às custas das classes mais baixas, uma vez que o arroxo salarial atingiu principalmente as classes trabalhadoras entre 1964 e 1985. O salário mínimo caiu 50% em valores reais, ou seja, já ajustadas pela inflação. Desta forma, o crescimento econômico desse período garantiu, na verdade, que a riqueza da mão de poucos se concentrasse ainda mais. Fatores que levaram ao milagre econômico foi que durante o governo Castelo Branco foi criada o Plano de Ação Econômico do Governo, o PAEG, uma tentativa de diminuição da inflação através da concessão dos gastos públicos e do ajuste salarial. Os salários passam a não acompanhar o aumento da inflação. Com o objetivo de conter graves problemas da economia brasileira, o PAEG implementou um ajuste rigoroso no orçamento público, o que levou a efetiva queda da inflação. Além disso, a reforma do sistema financeiro, com a centralização das operações financeiras, foi o outro fator determinante neste momento, uma vez que ampliou o funcionamento dos déficits públicos com títulos governamentais. Aumentou-se também o oferecimento de crédito imobiliário e a criação de FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Impostos recolhidos dos trabalhadores e destinados ao sistema habitacional, o que gerou o crescimento da área da construção civil no país. Outras apostas do governo militar foram nos empréstimos adquiridos no exterior,
no crescimento imediato de mercado interno e externo, no incentivo a instalações de multinacionais no país, mediante a oferta de mão de obra e matéria-prima baratas, e no fomento de processos de industrialização. Copa do Mundo da FIFA de 1974 foi a 10ª edição da Copa do Mundo de Futebol, que ocorreu de 13 de junho até 7 de julho de 74. O evento foi sediado na Alemanha Ocidental, que conquistou o título naquele ano. A competição teve várias partidas realizadas na cidade de Hamburgo, Hannover, Dortmund, Berlim Ocidental, Munique, Estugarda e muito mais. 15 seleções nacionais foram qualificadas para participar dessa edição do campeonato. A Copa de 74 contou com grandes jogadores como Ademir da Guia, Emerson Leão, Rivelino e Jairzinho. Sobre a seleção holandesa, ela foi a grande revelação de futebol naquele ano. A seleção era conhecida como a Laranja Mecânica e Carrossel Holandês, devido a táticas de Michael de alternar os jogadores em suas posições. O destaque daquela equipe era Johan Cruyff, que atuava bem tanto na defesa quanto no meio campo ou no ataque. A final da Copa do Mundo da FIFA de 74 foi disputada entre a Holanda e a Alemanha Ocidental. A partida foi realizada em 7 de julho, às 4 horas da tarde, no Estádio Olímpico de Munique, com o público estimado em 75.200 pessoas. O Brasil, recentemente tricampeão mundial, estava com autoestima alta. Zagallo, ainda técnico da seleção, usou a base da última Copa, Jairzinho e Rivelino. Faltava o Rei Pelé, que havia se aposentado da seleção em 71. O fato dos 22 jogadores convocados, somente 9 fizeram parte da campanha do Tri, dos quais 6 foram reservas naquela Copa. Clodoaldo também estava cotado, mas uma contusão o tirou da equipe, que foi a Alemanha Ocidental. Porém, o Brasil não foi muito longe. A famosa laranja mecânica holandesa destruiu o sonho do tetra. Por fim, o Brasil termina em 4º lugar, após perder para a Polônia, consolidando a seleção canarinho em uma colocação abaixo dos poloneses. Naquela Copa, o Brasil fez 7 partidas, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 6 gols a favor e 4 contra. A artilharia da Copa daquele ano ficou com o polonês Grzegorz Lato, com 7 gols. A única vez que a taça Julius Rimet e a Copa do Mundo da FIFA estiveram juntas foi na cerimônia da Copa do Mundo de 1974. Pelé carregou a Julius Rimet e o alemão Uwe Seeler segurou o troféu da FIFA. Foi nessa Copa que o jogador recebeu pela primeira vez um cartão vermelho durante o jogo da Mundial da FIFA. O chileno Carlos recebeu a punição na disputa contra a Alemanha Ocidental. A conquista da Copa rendeu a cada jogador alemão o prêmio de 50 mil euros. Detalhe, o prêmio pago pela Holanda aos vice-campeões foi de 100 mil euros. O desempenho da seleção holandesa rendeu o apelido de Laranja Mecânica. O Brasil e a Argentina se enfrentaram pela primeira vez numa Copa do Mundo. Os brasileiros venceram por 2-1. O atentado terrorista das Olimpíadas de 72 em Munique refletiu-se na Copa. As concentrações eram sempre vigiadas por guardas armados de metralhadoras e cães. Mesmo nas ruas, os jogadores eram acompanhados por seguranças e viaturas de apoio. Foi na Copa de 74 que, a primeira vez no Mundial, um goleiro jogou de luvas. Antes de Sepp Maier, da Alemanha, os goleiros defendiam o gol com as mãos desprotegidas. O Zaire foi o primeiro país subsaariano a ser classificado para disputar uma Copa do Mundo. Copa de 1978. O Brasil estreou contra a Suécia em 3 de junho com um modesto 1-1. O jogo foi marcado por um curioso e polêmico lance nos últimos instantes da partida. O escanteio para o Brasil foi cobrado e Zico empurrou para Santos, mas o árbitro galês Clive Thomas anulou o gol. Ele alegou que o jogo havia terminado com a bola no ar. Depois, em 7 de junho, o Brasil enfrentaria a Espanha e sofreria para empatar em 0-0. O lance mais agudo do jogo foi uma bola que o zagueiro amarelo do Guarani salvou em cima da linha. Com os resultados, da seleção foi para o último jogo contra a Áustria com a obrigação de vencer e para se classificar à fase seguinte.
As críticas ao futebol fraco e defensivo da seleção se multiplicavam e o almirante Heleno Nunes resolveu intervir. Mandou que Coutinho escalasse Jorge Mendonça, Palmeiras, Roberto Dinamite Vasco e fizesse que o time atacar. Mandou também tirar o zagueiro Edinho Fluminense, que vinha jogando improvisado na lateral esquerda, substituindo o Rodrigues Neto, do Botafogo. Dinamite, considerado hoje o maior jogador da história vascaína, nem no banco havia ficado até então. O titular é Reinaldo, o genial atacante do Atlético Mineiro. Dinamite virou titular graças à ação da CBD, e foi dele o gol salvador da vitória contra os austríacos em 11 de junho. O triunfo, porém, não foi suficiente para classificar o Brasil em primeiro lugar da chave. Então o Brasil caiu na chave da Argentina na fase seguinte ao lado de Peru e Polônia, e a seleção brasileira começou bem, fazendo 3-0 sobre o Peru em 14 de junho. Em seguida, no dia 18, o adversário seria a temida Argentina. Em um jogo sofrido no qual o Brasil perdeu algumas chances de vencer, o resultado de 0-0 não surpreendeu. A definição da vaga para a final ficaria para a última rodada. O Brasil enfrentaria a Polônia e a Argentina jogaria contra o Peru. A classificação seria decidida em saldos de gol. O Brasil ganhou da Polônia de 3-1 em 21 de junho. O Brasil estava confiante porque o Peru havia levado apenas 6 gols. Fossem goleados pela Argentina, mas acabou ganhando 6-0 do Peru. Desde então surgiram diversas versões sobre o que teria havido, a maioria delas apontando para algum tipo de colaboração entre o regime militar argentino e o peruano, envolvendo suborno para que as coisas fossem facilitadas. A Argentina enfim classificou-se e foi campeã em casa, num jogo dramático contra a Holanda, que amargou seu segundo vice-campeonato seguido. Já o Brasil enfrentou a Itália pela decisão do terceiro lugar e venceu por 2-1. Apesar de ter terminado a competição invicto e na terceira posição, os atletas jamais receberam qualquer medalha, tornando-se a primeira e única vez em que a seleção que terminou em terceiro colocado não foi premiada. Segundo a CBF, não há registro de entrada ou recebimento das medalhas pelo terceiro lugar na Copa de 1978. No acervo cadastrado está apenas uma placa pela participação da seleção brasileira, independente da posição dada a todos os participantes. Foi uma Copa cercada de polêmicas, muito graças ao clima político da Argentina, que vivia uma ditadura militar, que vivia na organização do torneio a oportunidade de popularizar o regime e promover a distração nacional dos problemas políticos e econômicos, como forma simbólica de protesto. As equipes que cuidavam dos estádios que sediaram a Copa do Mundo pintaram as bases das traves de preto. Dia 13 de outubro de 1978, o AI-5 foi revogado. Um ano mais tarde, o Congresso aprovou a Lei da Anistia e permitiu a volta dos exilados políticos e anistiou os torturadores. E, ao mesmo tempo, instituiu o pluripartidarismo, a coexistência de vários partidos num sistema político, e interviu no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Só que em 1979, o Brasil estava em uma crise econômica, em função das ações de um regime militar, que também fez com que endividasse ainda mais. Enquanto isso, o ministro do Planejamento, Delfim Neto, tentava manter o crescimento econômico e controlar a inflação, mas não funcionou. O Brasil entraria em 1980 em sua primeira recessão registrada em sua história, e mesmo com o consumo em queda e o desemprego, a inflação estava em alta. No ano de 1983, o Brasil teve que recorrer ao FMI, mas mesmo assim, o futebol no Brasil e sua influência continuavam crescendo. Em 1914, a Confederação Brasileira de Desportos foi criada, e em 1979 ela foi desmembrada para a criação da Confederação Brasileira de Futebol, que tem como principal objetivo liderar e promover as práticas esportivas de futebol no Brasil. A volta da democracia foi lenta, também considerada como uma traição da linha dura do exército, que tentou barrá-la. Porém, a abertura seguiu, e em 1982 foi a primeira vez que o Brasil poderia eleger um governador desde 1965. As eleições de 1982 foram vistas como uma possibilidade de mudar o rumo do país, e o futebol como uma expressão do desejo nacional, e o Corinthians, considerado clube da massa, como um microcosmos dessa expressão.